Esse mês eu estou passando aqui em Florença, na Itália, que é o berço do Renascimento, é onde nasceu um dos movimentos artísticos e culturais mais impressionantes da nossa espécie, que não tem precedentes. E caminhando pelas ruas da cidade essa semana, eu me dei conta que é o tipo de coisa que jamais vai acontecer novamente. A gente sabe que em alguns momentos da história houve fenômenos parecidos, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, na Grécia Clássica, no século IV a.C., houve um grande movimento cultural e artístico em Atenas, com grandes intelectuais, com grandes filósofos, com grandes artistas, dramaturgos, comediógrafos, e que serviu de inspiração posteriormente para a Renascença, para os artistas da Renascença, no século XIV. Mesmo depois da Renascença, houve alguns momentos, na França principalmente, a França foi um grande catalisador de ideias e de movimentos intelectuais. Um pouco antes da Revolução Francesa, reuniu vários intelectuais gigantescos, como Voltaire, como Rousseau, e depois, na segunda metade do século XIX, Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, ou mesmo a Rússia, né, desse período, com Tolstói, Dostoiévski, Pushkin, Chekhov. Quer dizer, há alguns momentos em que parece que as pessoas se congregam em torno de uma cidade ou de um país e são responsáveis por um grande desenvolvimento intelectual. O Brasil, eu diria que foi nos anos 50, quando surgiu a Bossa Nova, né, que muitos grandes compositores se encontraram no Rio de Janeiro, ou na Alemanha do tempo do Goethe, né, com grandes intelectuais, estetas, filósofos também. Mas por que eu digo que nunca mais aconteceu algo que aconteceu igual na Renascença? Primeiro porque ali havia uma conjuntura política e social muito particular que permitiu com que desenvolvesse de uma maneira extraordinária a arte. Foi ali também que surgiu a primeira noção de individualidade e de subjetividade, talvez, quando os artistas começaram a se perceber como intérpretes da realidade, porque antes disso os artistas eles tinham um papel quase de técnico, né, quase de artesão, então eles tinham grandes oficinas onde eles trabalhavam e onde eles reproduziam o material, eles não eram tão criativos, eles não eram tão inventivos. Então, com a Renascença, com o grande volume de dinheiro que começou a ser destinado para a produção de arte nesse período, os artistas começaram a assumir um status de genialidade, né, um status quase super-humanos, né, que eles tinham uma visão brilhante e puderam expressar isso através das suas produções artísticas e intelectuais. Basta pensar que nesse momento aí em Florença houve o Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, quer dizer, foram tantos gênios, Donatello, o próprio Dante, que eu já mencionei em outro vídeo, o Boccaccio, o Maquiavel, que veio posteriormente, o Petrarca. Foi uma explosão de expressão cultural, uma explosão de inovação e de renovação que foi singular e não teve nada parecido. E não vai acontecer isso de novo porque os tempos mudaram muito. Nesse momento as pessoas se concentraram em Florença e em cidades próximas, né, como Siena, ou como Pisa, ou mesmo Roma, né. O Papa financiava também e houve muito dinheiro para financiar as obras. Era uma nova elite social pós-Idade Média, pós a Grande Peste, né, que matou muita gente, então pôde acender uma nova classe social. E essa classe social ela destinou uma verba imensa para a produção de arte, para construir catedrais, para construir monastérios, para fazer esculturas. E isso deu uma liberdade intelectual tremenda para os artistas, embora eles trabalhassem com temas bíblicos, né, muitos deles eram temas bíblicos ou mitológicos, mas principalmente temas bíblicos, Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles tinham uma liberdade de poder se expressar que era diferente da Idade Média e talvez um pouco diferente do que se desenvolveu depois também. Porque com a cultura de massa a gente não tem um mecenas, não tem alguém patrocinando nosso trabalho, mas a gente tem que satisfazer as vontades do público e o público nem sempre está muito disposto a assimilar e a consumir inovações ou algo que seja muito refinado. Então na nossa época a gente vê primeiro que a gente vê um declínio da arte, a gente vê um declínio da expressão artística. Eu imagino que o romance, enquanto forma literária, já deixou de ter uma importância crucial na vida das pessoas. Nos anos 50 e 60, quando um autor lançava um livro no mercado, havia uma grande expectativa e uma grande repercussão, e isso podia mudar ideias, isso podia transformar as pessoas. Basta ver, por exemplo, o livro da Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Eu não sei como foi traduzido em português, mas é um livro norte-americano que influenciou muitas gerações de jovens americanos naquele período contra o racismo, contra a discriminação social, e foi um livro que estimulou muita gente a lutar pelos direitos sociais. Então, nesse período, né, no século XX, a literatura teve um grande papel preponderante para transformar a mente das pessoas, para ajudar as pessoas a compreender melhor o mundo, e hoje já é um papel que já não pertence mais à literatura, não pertence mais à arte, pertence a outros tipos de forma de comunicação, a outros tipos de expressões, podemos dizer até artísticas, mas que talvez não seja tão
refinadas e tão transcendentais, para usar uma palavra que eu não gosto, mas tão geniais como a arte teve antes. O que eu imagino que vai acontecer agora é que, ao invés de grandes expressões artísticas, grandes artistas, grandes nomes nas artes, a gente vai ter expressões mais localizadas, mais voltadas para nichos, mais voltadas para públicos específicos e não tão abrangentes e não tão revolucionárias. O filósofo da arte, o Danton, ele diz que a arte morreu, a arte não existe mais como forma de expressão de um período, né? Com a modernidade, com a pós-modernidade, a arte esgotou seu potencial inovador, seu potencial revolucionário, então ela não tem mais poder de transformação na sociedade. E eu acho que a literatura também entrou nesse processo, ela já não tem esse poder mais. É claro que as pessoas vão continuar lendo, vão continuar comprando livros, vão continuar lendo romances, vai haver um livro ou outro que vai causar uma histeria coletiva, uma grande movimentação no mercado, mas como um processo transformador de ideias, como uma instância de renovação cultural, a literatura já não tem esse poder e não sei se passará a ter. Talvez seja alguma outra forma de arte futura que faça isso no lugar da literatura. Talvez sejam jogos de videogame, talvez seja a série de TV, talvez seja alguma outra coisa, provavelmente mais voltada para o audiovisual, talvez mais interativo, não tão centrada no artista, não tão centrada no escritor, como a entidade, como o ser que concebe e representa isso. Talvez seja o que o Foucault dizia que era a morte do artista, a morte do autor, como alguém individual que possui o seu discurso, como alguém que tem plena ciência do que faz e através disso se expressa. Eu acho que hoje a gente compreende que nós somos fragmentados, que nós somos atravessados por diferentes discursos, e a gente não é tão dono da nossa palavra quanto a gente imagina. E além disso, não é possível nova renascença porque, para usar um tema que as pessoas gostam hoje, está tudo muito capilarizado, está tudo muito disperso na internet, na rede. A rede é o local onde as coisas se congregam, não é mais uma cidade, não é mais um país, mas é a própria rede da internet que está tudo difundida pelo mundo, tudo dispersa. Então não há mais concentração de conhecimento, não há concentração de intelectuais ou artistas. Estão todos espalhados por aí. E você pode estar na África, você pode estar numa cidadezinha do Brasil, pode estar numa cidadezinha dos Estados Unidos, pode estar em Londres, e mesmo assim está produzindo, gerando conhecimentos e comunicando com outras pessoas em diferentes partes do mundo. Por um lado, é triste pensar que nenhuma expressão artística de grande volume, de grande importância vai acontecer ainda, que não haverá mais grandes nomes, que não haverá mais grandes expressões, mas por outro lado também acho que é a marcha dos tempos, isso vai abrir portas para outros tipos de expressões, outros tipos de revoluções. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam ou não comigo, se vocês acham que ainda é possível acontecer algum tipo de expressão artística revolucionária, se vai acontecer alguma grande revolução nas artes, na literatura, ou se realmente a gente viu um encerramento desse tipo de processo artístico que aconteceu do século XIV em diante até a modernidade. Deixe no comentário aqui embaixo, dê um joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!